Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já recebendo em áudio e vídeo a pneumologista pediátrica, doutora Ana Clara Toshi. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme. Prazer, Danilo, bom dia, muito obrigada pelo convite de estar aqui, justamente falando sobre asma, que é um tema que eu gosto muito, que eu adoro. Doutora, só para acertei aqui o seu sobrenome, é Ana Clara Toshi mesmo, é assim que se fala? É Toschi, que é italiano. Então, com som de quê? Toschi. Toschi. Me perdoe aqui, mas que bom que corrigimos a tempo, né? Então, a doutora Ana Clara Toschi. Doutora Ana Clara Toschi aqui conosco, que é pneumologista pediátrica, não é? Doutora, a asma, ela é uma doença crônica, não é? E o indivíduo que sofre com asma, então ele vai sofrer a vida toda? Isso, exatamente. Asma é uma doença crônica, que é para a vida toda. Ela não tem cura, mas tem controle. A asma, eu costumo dizer que é como uma montanha-russa. Então, tem momentos que ela está mais evidente, momentos que está menos evidente, mas ela vai estar sempre presente. Né? É muito comum falar assim, eu me curei da asma. É que às vezes ela fica como se fosse meio que dormindo, eu falo hibernando para os pacientes. E, de repente, ela volta, ela aparece novamente, ela está lá. E já se sabe as causas da asma? É genético mesmo? É o ambiente em que a pessoa vive, mais ou menos poluição que pode desencadear a asma? Já se sabe as causas, doutora? Na verdade, é um pouco disso tudo que você falou. Não se sabe exatamente a causa da asma, mas ela é uma junção de fatores genéticos, né? Então, hereditariedade de asma, da família, de rinite, e a junção justamente é um fator ambiental. Então, a exposição à poluição, como você falou, é muito importante. Então, outros fatores ambientais, poeira, mofo, vírus, inalação de fumaça, tá? Então, é uma junção desses dois fatores, genéticos e ambientais. Então, uma pessoa que não tem, né, o fator genético para desenvolver, pode acabar desenvolvendo por conta, então, do ambiente em que vive? Pode, do ambiente pode sim. Tá? Por conta de vírus, tá? Agora, quando tem, então, o caso na família, as chances são maiores ou não? As chances são maiores, sim. Maiores. Às vezes não é só asma, né? Basta ter rinite ou outras doenças que a gente chama de atópicas, outras doenças que são de alergia. Então, dermatite atópica, tá? Então, assim, não é só asma. Muitas pacientes falam, eu não tenho ninguém com asma na minha família. Mas tem muitas vezes com outras, a gente chama de manifestações de atopia. E o grande problema é que também as pessoas, assim, têm medo da asma, então muita gente acha que não tem asma na família, não. Então, quando eu começo a perguntar, por exemplo, para os pais de uma criança, às vezes os pais, teoricamente, se autodiagnosticam na consulta do filho. Falam, não, então isso que eu tenho é asma, entendeu? Então, às vezes são pessoas que só têm tosse. Então, às vezes uma tosse crônica, que eles acham que é ligada, que é só uma rinite, que é uma tosse alérgica, como eles chamam, que é uma sinusite mal curada, e muitas vezes é asma. Então, às vezes, os próprios pais se reconhecem como asmáticos na consulta do filho. Doutora, eu vou falar, eu vou perguntar sobre os sintomas, mas antes acho que é importante então a gente esclarecer os tipos, né? Porque são vários os tipos de asma. Tem a asma alérgica, a não alérgica. Quais são, né, os tipos? O mais comum, que atinge a maior parte da população. Você poderia explicar os tipos, doutora, antes da gente falar dos sintomas? Na infância, predominantemente, é a asma alérgica, né? Mas a gente tem a asma como não alérgica, a gente tem a asma relacionada à obesidade, tem a asma da fase adulta, entendeu? Então, são vários subtipos. Na infância, é predominantemente a asma alérgica. Ô, doutora, mas qual que é a diferença da asma infantil para a asma no adulto? Ela é mais leve, ela é mais grave? Existe alguma diferença? Por que que... Não, basicamente não. Basicamente são os mesmos sintomas. É que a criança, como ela é muito, assim, ativa, né? Então, criança geralmente corre, brinca. Criança não tem uma atividade física programada. Diferente do adulto, que eu faço aquela atividade física no adulto, geralmente é uma coisa programada.
A criança é o tempo inteiro, a criança que está correndo, que está brincando. Então, os sintomas aparecem muitas vezes relacionados à atividade física. Então, como o adulto ele não faz essa atividade física, então às vezes acaba não percebendo. E a criança, né, os pais percebem quando a criança corre, brinca, né, começa a apresentar esses sintomas de cansaço, ou uma criança que às vezes se quer então, parar um pouco de brincar, ou a gente vê muitas vezes em futebol, a criança vai praticar futebol e prefere ficar no gol, entendeu? Para não correr muito. Então, às vezes as pessoas vão se arrumando meios para se esquivar, né? Mas na criança aparece mais, porque o correr, brincar, faz parte da infância. A atividade física faz parte do dia a dia, sem ser programada, como é no adulto. Já tem muitas perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp, no 11 99904 8756, e também pelo nosso chat do YouTube. A gente vai repassar todas as dúvidas, as perguntas para Ana Clara Toski, que é pneumologista pediátrica. Tem mensagens da nossa equipe também, né? Muita gente preocupada com os filhos que vão desenvolvendo alguns desses sintomas, né? Mas, doutora, para a gente entender aqui direitinho, o que caracteriza a asma, né? Por que a asma é diferente de outras, em o que ela se difere de outras doenças respiratórias e até da bronquite? Quais são os sintomas mais característicos da asma? Olha, então, asma caracteriza por a gente tem tosse, falta de ar, chiado no peito, às vezes dor ou aperto no peito, mas não necessariamente o paciente tem que ter todos esses sintomas. Então, tem pacientes que às vezes só tem tosse, ou às vezes você tem um cansaço. Então, como eu falei, um cansaço quando faz uma atividade física, um cansaço quando dá uma risada, né? Ou às vezes realmente você vai ter aquela falta de ar, ou tem gente que às vezes só tem dor no peito. Eu vi muitos pacientes que começaram só com dor no peito e achavam que era um quadro cardíaco, então vai para o cardiologista, a gente vê muito em criança, e o cardiologista avalia, não é nada cardíaco, encaminha de volta para o pneumologista. Então, às vezes, se abre com dor no peito. Então, a pessoa não percebe. Então, a asma tem uma variedade, como digo, de sintomas. O clássico que as pessoas pensam em asma é aquela pessoa com falta de ar, né? Parece a coisa dos filmes, né? No cinema sempre mostra, não é? As pessoas com muita falta de ar, usando uma bombinha. Mas nem sempre é assim. E eu acho que o gancho já que você deu para a gente continuar é justamente asma e bronquite, que eu acho que é a grande dúvida de todas as pessoas. Antigamente, né, os médicos, e os pacientes e os médicos mesmo, falavam bronquite naquele quadro, quando achavam que era um quadro mais leve. Então, falavam, não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite. Pensando que asma é só um quadro quando você está realmente morrendo com muita falta de ar. Então, hoje mudou. O que praticamente a gente tem na infância, isso é sempre asma. Bronquite é um termo geral, que significa inflamação geral do brônquio. E pode ser qualquer doença que leva uma inflamação do brônquio, inclusive entra aí a asma. A bronquite, ela pode ser aguda, quando ela é causada, por exemplo, por um processo infeccioso, um vírus, uma bactéria, e a crônica, que as pessoas se confundem com a asma. Mas a bronquite crônica quer dizer inflamação crônica dos brônquios. E isso inclui a asma, inclui outros casos, por exemplo, de às vezes, fibrose pulmonar, ligado ao cigarro, que hoje a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é uma bronquite crônica ligada ao cigarro. Pode estar relacionada a quadros virais. Então, dão quadros virais que dão um quadro, às vezes, muito grave, crônico, né? Então, isso, a bronquite, eu costumo dizer para vocês entenderem melhor, é como crônica, como se eu falasse sapato, calçado. Calçado pode ser qualquer tipo de coisa que você coloque no pé. Vai desde chinelo, vai uma sapatilha, um sapato salto alto, sapato fechado, sapato aberto, uma sandália. Então é isso. Bronquite crônica é um termo que abrange tudo. Mas a asma é uma subcategoria, digamos, de bronquite crônica. Então, isso que acontece na infância que a gente tem é a asma. É muito frequente, quando eu estou perguntando para as famílias, teve caso de asma, bronquite na família. Não, eu tive bronquite, não tive asma. Porque antigamente se falava mesmo isso. Se achava que bronquite era uma coisa mais leve e que asma uma coisa mais grave. Mas asma não. Asma ela pode ser desde quadros leves, com sintomas esporádicos, até quadros graves.
Doutora, você falou sobre a tosse, né? Num dos sintomas, né? A tosse da asma, ela é seca, ela é com catarro? Que tipo de tosse tem uma Ótima, pessoa que tem ótima, é asma? ótima pergunta essa. Normalmente, a tosse da asma, ela é mais seca. Uma tosse, ela ocorre mais à noite, mas ela pode ocorrer durante o dia. Às vezes, muitos pacientes têm de manhã e à noite, na madrugada. Como eu falei, quando faz uma atividade física, quando dá risada, ou às vezes uma criança quando chora, mas ela pode, no decorrer de uma crise, se tornar úmida também. Então, como eu falei, ela tende a ser mais seca, mas não é somente seca. No decorrer de uma crise, ela se torna mais úmida, né? Então, eu falo que medicina não é uma ciência exata. Então, a gente tem que estar sempre aberto para ouvir tudo. Um diagnóstico de asma é ouvir a família, né? Para a gente falar, o que eu trato com crianças, é ouvir muito, é a família, e ouvir tudo que ocorre, a rotina de uma criança. Né? Porque muitas vezes, quando é aquele caso que a criança tem falta de ar, chiado, até os próprios pais já pensam, pode ser. Mas aqueles quadros que são só de tosse, esses são os casos mais difíceis. E aí são crianças que às vezes vêm tomando inúmeros xaropes, inúmeras coisas, fizeram inúmeras alternativas, né? Xaropes, ouviram vizinhos, bom, enfim. E aí realmente vem a gente realmente fazer o diagnóstico. Mas como eu falei, então tem que estar sempre atento, né? Uma coisa ampla, né? É geralmente mais seca, mas pode ser úmida também. Ô, doutora, você já explicou aqui o fator genético e a questão também do ambiente, né, o que pode piorar uma crise de asma. Mas a minha pergunta aqui agora é o seguinte: uma pessoa pode desenvolver asma já na fase adulta, com 30, 40, 50, 60 anos, ou a asma ela já acompanha essa pessoa desde da infância? Pode, fatores hormonais, pode ser, fatores hormonais e a poluição. Morando-se num ambiente, numa cidade poluída, você pode apresentar asma em qualquer momento da vida. Tá? Pode sim, pode sim. E além se você, por exemplo, tem muitas, às vezes que você tinha uma rinite só, e começou a apresentar asma, mas o fator poluição pode. E o fator hormonal também é importante. Tanto que quando a gente pensa assim, quem tem mais asma, menino ou menina? Na primeira infância, geralmente são os meninos que são mais acometidos. Quando chega, isso vai crescendo. Quando chega na puberdade, geralmente isso aí se iguala, né? E aí as meninas começam a apresentar um pouco mais. Na fase adulta, o sexo feminino é mais acometido, então fatores hormonais, e quando vem a menopausa, isso tende a se igualar novamente. Então, tá vendo que o fator hormonal é importante sim. A gente falou dos fatores externos, então, poluição, o cigarro também, a fumaça do cigarro. Agora, Isso, pólen, isso. pelo de gato, pelo de cachorro, tudo isso também pode impactar? Tudo isso, né? Tudo isso, pólen, assim, a gente vê muito quando você tem as estações definidas, na primavera, isso, então a gente vê nos países europeus, né, os animais. Pelo, não é bem o pelo do cachorro, ele acaba sendo o vilão da história. Então, vamos falar, eu quero pelo curto, pelo longo, isso não influencia muito, né? O pelo, na verdade, ele carrega o que dá a alergia. Então, o que dá alergia no animal? É a saliva do animal e a descamação de pele do animal e a urina do animal. Então, o pelo, ele solta, ele carrega esses alérgenos que são, a gente chama de gatilhos de desencadeantes da asma. Fora isso, o pelo ele também carrega a poeira. Mas é muito isso. Então, gato, né? Já me falaram assim, vou comprar então um gato sem pelo, pelado. Não adianta nada. Porque, na verdade, não é o pelo, como eu falei. É a saliva do animal e a descamação de pele. A gente vê particularmente no gato, porque a gente vê que é um animal que ele se lambe muito. Então, ele banha aquele pelo com a saliva. Entendeu? Então, aquele pelo está carregando justamente os alérgenos. Como falou, uma coisa importantíssima também citar aqui é o mofo. Tá? O mofo é muito, muito importante. E, às vezes, isso depende também de cada um. Pode ser só aquele pedacinho de mofo que você vê crescendo ali perto da parede, ou uma grande quantidade. E, às vezes, as pessoas não percebem o mofo. Então, o mofo é um desencadeante muito, muito importante. Mas com tantas restrições, né? A poluição, o pólen, o pelo, a fumaça de cigarro, né? Uma pessoa asmática
ela consegue viver bem, por exemplo, doutor? Ela sempre vai ter essas crises? Muito bem, Danilo. Nossa, desculpa te interromper, se eu falar. Não, não, Mas não, imagina. muito bem. O asmático, a gente tratando, a gente dá qualidade de vida. Qualidade de vida. A gente vê os asmáticos graves, aquele que tem uma doença mais difícil de controlar, que corresponde a 3, 4% dos asmáticos. A grande maioria que a gente vê são de pessoas que não controlam a asma, não sabem qual é a asma, ou têm medo da asma, têm medo de falar asma. Então, assim, não fazem um tratamento. O que acontece na asma? Acho que isso é importante a gente explicar aqui. É uma inflamação crônica da via aérea, que ela está presente todos os dias, mesmo no dia que o asmático está bem. Essa inflamação, ela vai crescendo ao longo do tempo, né, conforme ele vai entrando em contato. A gente vê nesses casos de asma alérgica, poeira, como eu falei, o pelo carregando a substância que causa alergia, mofo, a poluição, tudo isso vai inflamando essa via aérea. E essa via aérea inflamada, no começo não aparece o sintoma. Conforme vai crescendo, essa inflamação, ela vai fechando o brônquio, que é como um canalzinho. Então, eu digo que essa mucosa brônquica, para vocês pensarem, é como se fosse um tapetinho que reveste o brônquio. E esse tapetinho, ele vai crescendo, crescendo e vai fechando. Quando já está bem fechado, que começa a dar tosse. Então, a tosse é uma coisa que aparece lá na frente. E quando chia, que dá a falta de ar, é quando fechou tudo. E aí o ar não consegue passar. Então, na verdade, antes de acontecer isso, a coisa se começou muito, muito antes. Então, por isso que o tratamento é diário, que mesmo estando bem, tem que usar medicação todos os dias. A gente usa as medicações inalatórias, que são muito seguras, são pequeninas doses de uma medicação que atingem o pulmão e que vão controlando essa inflamação, deixando essa inflamação controlada. E essa inflamação sob controle, o que vai acontecer? O paciente vai ficar menos sensível, menos refém às coisas que são irritantes da via aérea, como, por exemplo, a mudança de temperatura. Aqui em São Paulo, a gente tem essas 4 estações do ano num dia. Então, é o que você falou, se você ficar refém de tudo, né, você não vai viver. Mas dá para viver, sim. Controlando, tratando adequadamente, usando a medicação todos os dias, e aí muda o tempo, tem pacientes, não acontece nada, mas tem gente que não trata assim, já esfriou, esse tempo seco que nós estamos passando aqui, esse calorão, que esse tempo seco, muita poluição, tá? Isso tem sido um fator agravante aí dos quadros de asma, mas geralmente para quem não está fazendo o tratamento. É lógico que a medicação, a gente tem sempre que ajustar. Então, muitas vezes, nessa época, a gente tem que aumentar um pouquinho a medicação, fazer sempre ajustes. Quando a gente coloca um tratamento para o paciente, não é que eu coloco hoje e ele vai voltar daqui a 5 anos, como às vezes acontece. Não, são consultas periódicas, avaliações periódicas, a cada 2, 3 meses, geralmente, que a gente vai acertando a medicação, vendo como é que está o controle dessa asma. Mas é o que você falou, o paciente que trata adequadamente, ele vive sem restrições. E restrições, eu digo, principalmente na infância, que às vezes as crianças são privadas de correr. Então, olha, não corre porque vai tossir. Crianças são privadas, por exemplo, de tomar um sorvete, de pisar no chão, de tomar um banho de mangueira, entendeu? Coisas tão simples da infância, né? Então, tem que ser, eu falo para os pais, criança tem que ser criança. Então, a gente vai tratar adequadamente. Mas, doutora, então, não existem privações. Mas a sua especialidade é pneumologista pediátrica, né? Então cuida das crianças. Uma asma controlada na infância, então possibilita que essa criança jogue bola, brinque na rua, pratique atividade física, desde que esteja controlada. Porque se não estiver controlada, ela pode ter complicações, não? Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Tá? Então, por isso que é importante o acompanhamento médico, que o médico vê se está sob controle ou não. O que acontece? As famílias, às vezes os pacientes, eles acham que está controlado muitas vezes e suspendem a medicação por conta própria. Eu estou bem, não precisa dessa medicação, né? E suspendem. E a gente, lógico, né? Então, a gente como especialista, a gente, através de um questionário, a gente vai conversando com os pacientes, muitas vezes sem eles perceberem, conversando com as famílias, muitas vezes a gente vê se está controlada ou não.
Então, eu tive uma paciente recentemente que ela me falou, doutora, mas eu não vejo por que eu usar um remédio todo dia. Mas assim, ele tosse, assim, quando dá risada ele tosse, e quando corre também ele tosse. Fica um pouco falta de ar, mas eu acho que está tudo bem. Eu falei, mas a senhora acha que isso está tudo bem? Então a criança não vai mais poder dar risada e não vai poder correr. Então isso não está controlado, não. Tem que usar a medicação, entendeu? Então, eu acho que talvez até a gente vai entrar depois, talvez tenha uma pergunta sobre isso, sobre, assim, os medos em relação à medicação, né? Acho que tem muita gente tem muito medo da medicação, dizer que asma, que o remédio vicia, que faz mal para o coração. Então, o medo, então, a gente tem medo de falar até asma. Então, vem muitos apelidos. Eu tenho bronquite asmática, bronquite alérgica, tudo para não falar o nome asma, que asma acha que é uma coisa mais perigosa. Eu vou repassar aqui as dúvidas, as perguntas dos nossos ouvintes. Pode. Antes, mandar um salve aqui para o Francisco Ferreira de Oliveira, Milton Goya, o Paulo Sérgio, a Maria Diva Pina, a Cristina, o Júlio César Francisco Silva, Edilene Soares está aqui conosco, o Romeu Mota Castanha está adorando o assunto, o Antônio Freire também, excelente dia aqui para todos, José Polidor, Marta Muniz, excelente assunto, está adorando aqui a entrevista, o Guilherme Andrade, o Antônio Carlos Salvati, o Luiz Antônio Ferreira, o Laureano Arantes Neto, Kátia Martins, Cida Luzumir, Aldélia Vido, Loreta Bellini, muita gente na nossa escuta, na nossa sintonia. O Guilherme Andrade, ele disse o seguinte, ele é de Aracaju, está ouvindo a gente em Aracaju, ele disse, eu já tive asma. Na verdade, então, a asma dele está controlada, porque ele sempre vai ter que conviver com a asma, não é isso, doutora? Isso mesmo. E é isso mesmo. Às vezes ela passa muito tempo como se estivesse, como eu falo, hibernando, e ela volta a aparecer em algum momento da vida. A Maria Diva... Desculpa te interromper, doutora. Não, é isso mesmo. A Maria Diva Pina, ela pergunta quais exames devem ser feitos para ter certeza de que a pessoa tem asma. Então, vamos lá. Isso é outra dúvida muito importante. O diagnóstico de asma é clínico. Ter certeza é com avaliação médica. Então, por exemplo, principalmente em crianças, por exemplo, os exames que a gente faz é espirometria. A espirometria, em crianças pequenas, a gente não consegue fazer. Então, a gente faz a partir de 6 anos, algumas crianças com 4 anos, mas a maioria a partir de 6 anos. A espirometria, que nós chamamos, que é a prova de função pulmonar, que é para ver, a espirometria é assim, se ela vem alterada, ela comprova a asma, normal, não. Então, principalmente crianças, a espirometria, ela tende a ser mais normal do que alterada, porque a espirometria, ela reflete, na verdade, o funcionamento do pulmão, como é que está o brônquio lá dentro. Então, a criança tem um tempo de asma menor do que um adulto. Então, a inflamação dessa via aérea na criança, ela é menor, o tempo menor do que um adulto. Então, isso gera menos sequelas. Então, eu já vou complementar em relação a isso. Né? Menos sequelas, menos cicatrizes ao longo do tempo. Então, o exame é a espirometria. Testes alérgicos, eles só podem comprovar que a pessoa é alérgica, mas não é um diagnóstico de asma. Ele pode vir positivo, por exemplo, uma criança que tem uma rinite alérgica que não tem asma. Ou o teste alérgico pode ser negativo e a criança ou adulto ter asma. Então, o diagnóstico de asma é um diagnóstico que é clínico. Eu sei que as pessoas querem muito como se fosse um exame, como fosse talvez diabetes. Que eu faço uma glicemia, dá esse valor, é sim ou não. O diagnóstico de asma é clínico. Então, por isso que é importante a consulta médica, a avaliação médica. Tem agora mensagens chegando por áudio também, através do nosso WhatsApp. A gente vai ter aqui a oportunidade de repassar e começar a atender os nossos ouvintes, né? Essa prestação de serviço que a gente tem todo o programa, isso é muito bacana, né? Poder esclarecer as dúvidas, né? O combate também à desinformação, sempre com especialistas, e hoje recebendo aqui a doutora Ana Clara Toschi, que é pneumologista pediátrica, e o assunto do Plantão Médico Bandeirantes de hoje é o Dia Mundial do Combate à Asma. Quantas coisas que a doutora já esclareceu, né? A diferença para bronquite, falamos também já dos sintomas, e agora chega perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir a primeira. Bom dia, Danilo. Roberta de Moço, sou asmática, nasci com bronquite, melhorei com tratamento, depois desenvolvi, tenho 49 anos.
Fiz exame recentemente, passei com o pneumologista do posto, que por sinal é ótimo, ele passou bombinha para mim. Só que eu não uso a bombinha, eu tenho medo. 2 bombinhas, uma diária, constante, uso contínua, e a outra quando eu tiver crise. Eu não uso porque eu acho que vai me fazer mal pro coração, eu tenho medo de usar. Só que assim, não faço nada assim, sem me cansar, não posso subir uma escada. Isso, se eu não usar, isso pode me afetar na minha idade de velhice. Roberto, um abraço. Então, com certeza, você está vendo que isso é o que a gente escuta muito no dia a dia. Então, primeiro, lembra que você viu que ela falou que ela teve bronquite. Na verdade, era asma já era asma. Então, antigamente se falava muito bronquite, medo de falar asma, porque ela tinha asma e às vezes parece que a asma vai embora. E como eu falei, na idade adulta, principalmente mulher, o fator hormonal é um fator importante. Essa, como eu expliquei, asma é uma inflamação crônica da via aérea, que essa inflamação ela vai crescendo e vai fechando. Se não tratada adequadamente, isso pode gerar cicatriz, sim, uma sequela pulmonar. E o brônquio não abre mais, tá? E quanto menos você tratar, mais inflamação. Isso chama remodelamento da via aérea. Então, a gente vê principalmente, realmente já pós-infância. Então, é por isso que é importante já começar o tratamento o quanto antes. Então, isso significa esse cansaço que você tem, que você não consegue subir uma escada, qualquer coisa você se cansa, é porque a sua via aérea está muito inflamada e fechada. E aí, o que a gente tem? As medicações inalatórias, que são muito seguras, porque são pequeninas doses de uma medicação que vão atingir diretamente o pulmão. Então, deixa eu explicar, por exemplo, para vocês aqui. Quando a gente toma um remédio por boca, esse remédio, a gente toma pela boca, e aí ele desce, vai sendo absorvido, vai para o intestino, ele passa na circulação sanguínea por vários órgãos, até chegar ao pulmão. Então, toda vez que você toma uma medicação assim, você tem que tomar um remédio para o pulmão, que seja por boca, você tem que tomar numa dose alta, porque ele vai se desprendendo ao longo desse caminho até chegar ao pulmão. E ao longo que ele vai se desprendendo, ele vai causando os efeitos colaterais em outros órgãos. Então, a grande vantagem da medicação inalatória é que o remédio ele vai diretamente para o pulmão. Então, a gente consegue, com doses muito pequenas, ir tratando essa inflamação e sem efeitos colaterais. Então, essa história de fazer mal para o coração. O que faz mal para o coração é a doença pulmonar não controlada. Então, coração e pulmão trabalham juntos, lado a lado, para mandar oxigenação para o corpo, para o nosso organismo funcionar bem. Se o pulmão não está funcionando direito, você sobrecarrega esse coração. E esse coração também, sem oxigênio suficiente, que o pulmão ele não está oxigenando, ele fica sobrecarregado, ele não funciona direito. Então, o que afeta o coração é a doença pulmonar que não está controlada. Não é a medicação. Muitas vezes as medicações, às vezes dão uma leve taquicardia transitória, mas que isso é transitório. E hoje a gente tem o tratamento cada vez mais avançado, tudo avançou na medicina. Então são medicações que cada vez causam menos efeitos colaterais, são medicações muito seguras e que devem ser usadas diariamente, sim. Então, no seu caso, siga o que o seu médico está falando, retome a medicação, não tenha medo, que isso vai te fazer muito bem. A doença não controlada, sim, vai te deixar você cada vez mais cansado e com sequelas a longo prazo. Mais mensagens dos nossos ouvintes aqui, vamos ouvir mais uma. Bom dia, Danilo Gobato, Marcelino de Santo André, bom dia, doutora Ana Clara Toschi. Eu sempre tive bronquite. Aliás, achava que era bronquite. Crise de falta de ar, até tinha que se recuperar com bombinha, aquelas bombas elétricas para fazer inalação. Depois dos 40 anos, comecei a praticar corrida e caminhada. De lá para cá, graças a Deus, não tive mais nada. Tem já 16 anos já que eu pratico a caminhada e corrida, não tive mais nada. E uma outra curiosidade, a doutora tem algum grau de parentesco com o Renato Toschi? Olha, os Toschi não são muitos. Talvez a gente deve ser da mesma família, assim, que é a família do meu avô.
né? E esses custódios não são muitos. Então, não conheço, não tenho tanto contato, seria a família do meu avô. Mas provavelmente a gente deve ser parente, sim. Tá respondido aí. Mais uma aqui, mais mensagem no nosso WhatsApp. Vamos só comentar, né, do que ele falou antes. Ah, sim, por favor, doutora. Ele já aprendeu que, na verdade, não era bronquite, que é asma. Isso. E outra coisa, ele que você falou é muito importante. Atividade física é muito importante. Isso realmente é um dos pilares que nós estamos no controle da asma. Então, a gente estimula a atividade física. O que eu falei lá no começo, que muitos pacientes se privam da atividade física, ou as crianças às vezes ficam no gol para não correr tanto, ou as crianças ficam na tela, né? Aí no celular, nos computadores, né? Para não fazer uma atividade física. Não, tá? A gente estimula a fazer atividade física e a gente dá condições. Se as crianças estão fazendo atividade física, ela ainda cansa, ela tosse, tá? A gente pode ajustar, adequar essa medicação de controle. Então, a gente tem que estimular a fazer atividade física. Parabéns que você está fazendo realmente atividade física. O Wellington está aqui no nosso chat do YouTube, José Nivaldo do Nascimento, o André HQ também está chegando agora, seja bem-vindo. E aí, mensagens no nosso WhatsApp do Antônio Lino, ouvindo a gente em Itaquera, a Mari Nascimento, a Denise Corrochano também está aqui atenta às dicas, às informações da doutora Ana Clara, a Marilena Galete de Francisco Morato, doutor, eu tenho asma crônica e uso medicamento há 30 anos, não é complicado, ela disse aqui o relato dela, não é? Tem mais também mensagens de texto, Olavo, filho de Guarulhos, bom dia Danilo, bom dia doutora, morei em São Paulo e me aposentei e fui para o interior, onde morei por 7 anos, no outono me faltava ar todas as noites e que muitas vezes eu tinha que ir para fora de casa. Voltei para São Paulo e nunca mais isso aconteceu. Qual seria o motivo? Tentei reduzir aqui ao máximo uma mensagem, né? Qual seria o motivo? Então, a gente já falou do impacto também do ambiente em que as pessoas vivem, não, doutora? Então, vamos lá. Isso é importante. A gente fala que são os gatilhos de asma. Quando a gente está tratando um paciente, a família, aquele paciente, é importante ele reconhecer quais são os seus gatilhos, para você tentar controlar, na medida do possível, aqueles gatilhos que possam ser controlados. E tem muitos pacientes que me perguntam, doutora, eu vou para a praia, será que melhora? Ou vou para o interior, eu vou para não sei o quê? Então, cada um tem o seu gatilho. Então, por exemplo, num ambiente de praia, não tem a poluição que nós temos aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, mas tem muita umidade. Então, às vezes, aquela umidade é um gatilho importante. Então, aquele paciente, a maioria tende a melhorar na praia, mas para aquele paciente, não. E no interior, sabe o que acontece no interior também? Queimadas. Então, às vezes, muitos pacientes não pioram. Então, por mais que você fale, nossa, eu voltei para São Paulo com a poluição, provavelmente tinha algum gatilho lá que estava aumentando a sua inflamação. Então, por isso que é importante reconhecer os gatilhos. E não é uma coisa universal. Eu sempre digo, não comparar a sua asma com a do outro, com a do vizinho, com a do amigo, tá? Cada um, a asma se comporta de uma maneira e cada um tem os seus próprios gatilhos. Então, como eu falei, o interior tem muita coisa de queimada. Eu recentemente, como foi o feriado da Páscoa, eu levei vários pacientes assim, alugaram um sítio. Então, alugou um sítio, que não conhece como é que estava esse sítio, Airbnb, né? Alugou o sítio. E às vezes os pacientes chegaram, né, Soninhas, com o sítio super empoeirado, com mofo. Nossa, então, pensando que ia ser um final de semana agradável, tranquilo, um feriado tranquilo, meu Deus do céu, teve crianças que tiveram crises graves. Então, você tem que conhecer muito bem o ambiente que você vai estar. Né? Como você falou, restrições não, mas é importante você conhecer o ambiente que vai estar. E, de maneira possível, estar sempre com a asma controlada. Que quem não está com a asma controlada, o risco de ter uma asma grave, quem não está tratando, é muito maior. O tratamento da asma não é que você não vai ter nunca mais uma crise de asma, mas o tratamento ele visa principalmente você não ter as crises graves. E principalmente, por exemplo, você ir às vezes num lugar mais afastado, que você não tem um recurso médico tão perto, então isso pode ser perigoso se você não está tratando, ou tem assim, um gatilho muito importante, como eu citei o caso aí desse sítio aí, que olha, vários sítios, várias pessoas me relataram isso após a volta do feriado. A Mariane quer saber se fator emocional pode levar à crise de asma. Pode sim, também, pode sim. Mas também tem muita gente que acha que assim, é só o fator emocional
eu não preciso usar medicação. Não, tem que tratar, mas o fator emocional, sim, também, sim, pode influenciar, sim. E muitas vezes a gente vê que as crises de ansiedade também, às vezes, elas parecem muitas vezes com a asma. Então, às vezes, é muito difícil. Pessoas que têm crise de ansiedade e asma se confundem muito, tá? Os sintomas. E às vezes você tem as duas coisas. Mas o fator emocional, sim, influencia, sim. Dá tempo, rapidinho aqui, da gente atender mais alguns ouvintes, né? Tem várias perguntas no nosso WhatsApp aqui de áudio. Vamos lá, rodou aqui mais uma. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. É o Crispim aqui da cidade de Cubatão. Gostaria de saber se natação, modalidade de natação para criança de 9 anos faz bem para a criança fortalecer os pulmões. Gostaria de saber isso aí, criança de 9 anos. Excelente pergunta, porque eu acho que estava faltando isso, que sempre surge sobre a natação. Então vamos lá. Natação, ela é um excelente esporte, ela movimenta o corpo todo. Mas a natação não é o melhor esporte. O melhor esporte é aquele que a criança mais gosta, ok? Então, a criança deve escolher o esporte que gostar. Eu sempre falo para criança, eu acho que as crianças, lógico, têm que saber nadar por segurança. Mas a criança não precisa ficar só na natação. Criou-se esse mito da natação pelo quê? Vou dizer que até a minha tese foi justamente em asma de exercício e os trabalhos aí mostrando a natação mostrou que a natação, por ser feita num ambiente que é água, úmido, ela desencadeia menos crise do que um ambiente que é feito num ambiente não úmido, por exemplo, como uma corrida, como um futebol. Então, a umidade do ar, ou a falta de umidade do ar, ela é um dos gatilhos mais importantes aí, um gatilho muito importante na asma. Tanto que a gente está sofrendo aí, as crianças estão sofrendo com esse tempo seco. Então, se você faz, um dos trabalhos, quando eu fui do meu trabalho, da minha tese, foi, eles colocaram as pessoas fazendo natação, mas as pessoas estavam inalando durante a natação um ar seco, um cilindro de ar seco. E aí, teve crises tanto a natação, igual de quem não fazia natação. Entendeu? Então, a natação, ela é um excelente esporte, eu digo, mas a criança deve fazer, a criança ou o adulto, fazer o esporte que mais gosta. O Maurício Vilela, do bairro de Genópolis, está chegando agora aqui, ele pergunta sobre as bombinhas, se viciam, né? Doutor, eu sei que já falou disso, mas só para a gente esclarecer mais esse mito. Elas não viciam, né, doutora? Não, vamos lá. Então, a gente já tinha falado que bombinha não faz mal para o coração. O que faz mal para o coração é a doença. E outra coisa, o fato de viciar. Tem duas coisas. A gente tem dois tipos de bombinhas para asma. A gente tem as bombinhas que são as de tratamento de controle, aquelas que tratam a inflamação, né, que a gente vai usar diariamente, e as bombinhas de crise. O que acontece? Se você só tratar a crise, você não trata a inflamação, você vai precisando cada vez mais dessa bombinha de crise. E aí, realmente, cada vez você vai precisando de doses maiores. Então, está o fato de dizer, as pessoas falam que vicia, porque você precisa de cada vez mais doses, porque ela não resolve a inflamação. Ela age ali poucas horas, e daqui a pouco fecha de novo. Você fala, opa, eu preciso de novo. Então, é importante ter isso, que a asma tem a bombinha de crise e a bombinha de controle. E também outra coisa, olha, eu fico dependente, não é que dependente. O asmático, ele tem uma doença em que é inflamação crônica, que eu falei da via aérea, que ocorre todos os dias. Então, todos os dias você precisa controlar essa inflamação, seja através do controle ambiental, como eu falei, afastando os gatilhos, e com a medicação em uso diário. Então, não é que você é dependente, você precisa dessa medicação. O paciente que é diabético, ele usa insulina todos os dias, ninguém fala que ele é dependente. Ele precisa da medicação. O paciente que tem problema no coração, hipertenso, ele precisa da medicação também para controlar a sua doença. E ninguém fala que ele é dependente, que ele é viciado. Agora, na asma, todo mundo fala, eu sou dependente, quero me livrar dessas bombinhas. Não. É assim como qualquer outra doença crônica, como hipertensão, como diabetes. Você precisa de um tratamento diário para controlar a sua doença. E como eu falei, as medicações são extremamente, muito seguras, feitas do jeito correto, né? As medicações, só complementando, elas têm na forma, as bombinhas têm na forma bombinha mesmo, como se diz, e tem vários outros dispositivos
tá? Para asma, como eu falei, a medicação que ela chega pela via inalatória, a gente consegue, com uma dose pequena, segura, controlar a doença. O Daniel Rodrigues dos Santos Filho, Edgar Maia de Boiçucanga, na escuta, adorando aqui a pauta médica com a doutora Ana Clara, Margarete Oda, Jorge Camargo, Vanessa Garbo, Mariana Eliane Dias, o Ademir Antunes, Toninho Escatena, todo mundo sintonizado. A Nelly Mello, foi aniversário dela, tá curtindo umas férias maravilhosas lá na Espanha, Marrocos. Nelly, um beijo para você, feliz aniversário, esteve aqui conosco. A Vera Pirillo, Silvia Stanzioni, a Rosimeire Dias, a Maria Elizabeth Gianotto no Facebook, Sérgio Silveira também mandou mensagem no meu Facebook, o Kleber Lima sempre acompanha aqui, a Elizabeth Tiche, mais alguns dos nossos ouvintes, né? Dá tempo aqui no finalzinho, o Aurélio Ligotti também está chegando agora aqui, mas dá tempo da gente colocar mais a participação dos nossos ouvintes. Vamos ouvir essa aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu sou a Mari Nascimento. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho um neto de 10 anos, ele tem rinite alérgica e nós temos gatos em casa, mas mesmo antes de ter os gatos, ele tinha as crises. É verídico que o pelo de gato influencia na crise? Muito obrigada. Então, foi como eu falei. Como eu falei, não é o pelo do gato, o pelo é o vilão. O pelo, ele transporta a saliva do animal, então a saliva aí do gato, o resto de pele, tá? Que dão os quadros de alergia. Então, é claro que ele já tinha o quadro de asma e o contato com esses alérgenos, tá? Podem aumentar a inflamação. Mas não são todos os asmáticos que são realmente alérgicos aos pelos aí que carregam de animais, de gato, cachorro. É por isso que é importante o acompanhamento. E eu digo, eu não costumo privar. Na verdade, eu tenho um animal também, eu tenho uma cachorrinha que eu amo, eu não costumo privar. Eu digo assim, eu mantenha um ambiente livre desse alérgeno. Então, o quarto que o asmático dorme, tá? Eu falo, aí não entrar o animal, não entrar o gatinho, não entrar o cachorro. Tá ok? Então, deixar um ambiente, porque pensar, quando você dorme, uma criança, um adulto dorme, são 8, 10 horas, né, que fica naquele ambiente. Então, naquele ambiente, tá? Não está com o animalzinho, tá ok? E sempre eu falo, lavar as mãos, né, lavar o rostinho, às vezes criança, lavar o rostinho, mas é importante aí o acompanhamento. O Daniel Mesquita mandou aqui uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida, que o filho dele teve uma manchinha ali e que foi diagnosticada ali uma pneumonia, não é? E aí ele quer saber se tem alguma relação também com asma, se ele deve se preocupar, que isso pode ter algum tipo de consequência permanente, o que causou também, o que seria essa manchinha, tem como ajudar, doutora? Com certeza. Então vamos lá primeiro. Asma não predispõe a você ter mais pneumonia. Tá? A não ser um paciente que tem uma asma grave, que às vezes ele está usando muita medicação, que é o corticoide oral ou corticoide na veia, que aí ele pode reduzir a imunidade. Mas o que acontece? Que na asma, como eu falei que tem uma inflamação do brônquio, e às vezes esse brônquio ele aparece mais inflamadinho no raio-x, ele aparece mais branquinho. E eu vejo muitos pacientes, acho que a maioria das pessoas diagnosticados como pneumonia, como manchinha, e não são manchinhas. Na verdade, quando vem para mim, trazem a imagem, era um quadro apenas de asma que foi diagnosticado como pneumonia. Porque o brônquio mais inflamado, ele se apresenta mais assim, mais esbranquiçadinho aí no raio-x, e aí chega no momento, tá com febre, no pronto-socorro, e é diagnosticado como pneumonia. Por isso que eu falo que é importante, sim, o acompanhamento aí com o especialista. Então, a asma não predispõe você a ter mais pneumonia. Mas você é importante sempre ter a imagem radiológica e levar para o médico que vai fazer o acompanhamento para nós avaliarmos. Não vou conseguir registrar aqui todas as participações dos nossos ouvintes, né? Mas o Newton Aires, de São Vicente, mandou aqui mensagem pra gente. O Adriano Pacheco disse que a filha tem 20 anos e que tem asma desde a infância, mas que controla diariamente com bombinha, que tá tudo certo, vive normalmente e que acompanha aí com um pneumologista. Dani também aqui, o Edilson da Vila Formosa ouvindo a gente. Quem mais aqui que não deu pra gente registrar? Peço desculpas aqui. A Marina Queiroz, Tamara Prado, Heleno Souza, Vera Campos, João Leonardo Spigolon,
o Edson Rossini, professor Milton Filho Videira. Não deu para a gente colocar todas as mensagens, mas convido o ouvinte a seguir a doutora Ana Clara nas redes sociais, porque por lá o ouvinte encontra mais conteúdos e outros esclarecimentos também, outros esclarecimentos, né? É doutora, _, Ana Clara, se escreve Toshi, né? Mas se fala Toschi. Isso, Então é Toschi, doutora Ana isso. Clara Toshi. Toshi é Toschi. Ana Clara Toschi no Instagram, e tem o link ali para entrar em contato também com a doutora. Queria agradecer demais aqui a participação no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico da pneumologista pediátrica, a doutora Ana Clara Toschi. Doutora, brigadíssimo pelo tempo, pela participação. Danilo, eu que quero agradecer. Como eu falei, esse tema eu adoro asma, fala de asma, às vezes eu me empolgo, às vezes me estendendo e falando, né? Quando você foi perguntando, mas realmente para mim é um tema que eu gosto muito, e acho que não é importante, não é só um dia, né, da asma, mas são todos os dias. O que é importante é se conscientizar e não ter medo. Não ter medo da doença, não ter medo do tratamento. E que asma é o que você falou para mim. É ter que viver com restrições? Não. O paciente asmático, a gente devolve qualidade de vida. E eu que trato particularmente das crianças, eu falo, criança tem que ser criança. Tem que ser feliz, tem que correr, brincar e tratando. É isso, tá? Muito obrigada pela participação. Doutora, eu que agradeço pelo tempo, pela disponibilidade. Bom fim de semana. Igualmente para vocês também, a todos os ouvintes, um ótimo final de semana.